Muito bem, para você que está chegando agora no nosso programa, presta atenção que vai ter muita gente que não vai dormir em Brasília, né? Ou não dormiu. Olha só, sobre o escândalo do INSS. Empresário confessa fraudes e assinou acordo de delação com a Polícia Federal. Ai, 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 meus queridos. É uma das delações que a gente pode chamar de delação do fim do mundo. O nome dele é Maurício Camizotti. Eu ia falar Camarote. É Maurício Camizotti. Ele foi preso em setembro, suspeito de envolvimento no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O empresário, que está preso, né, desde setembro, ele confessou a existência de fraudes e assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A informação foi confirmada pelo portal Metrópolis ontem, quinta-feira, dia 9. A Polícia Federal já colheu o depoimento do empresário, dono de companhias da área de seguros e de planos de saúde, e enviou o acordo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que agora deve analisar os termos do documento para dar a validade jurídica à delação do empresário Maurício Camizotti. Ele já confessou, houveram fraudes, e assinou então o acordo de delação premiada. A reportagem do portal Metrópolis, ela ainda destaca que, segundo a investigação, o empresário controlava 3 entidades: a aposentados, mutualistas para benefícios coletivos, a AMBEC, a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a UNSBRAS, e o Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, CEBAP, que tinham como diretores estatuários, funcionários e parentes de executivos do grupo de empresas de Camizotti. Essa é a primeira delação assinada no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura o esquema de desvios nas aposentadorias. A expectativa da defesa é de que, com o acordo, Camizotti, apontado como um dos líderes do esquema bilionário de fraudes, consiga a autorização para prisão domiciliar. Procurado pelo Metrópolis, os advogados do empresário não se manifestaram. Em primeiro momento, Camizotti ficou preso na penitenciária de Guarulhos e depois foi transferido em março deste ano para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, em acordo com a defesa. Então tá aí, como eu estava falando, tem bomba explodindo, tem gente que não dormiu, tem gente que nem vai dormir. E eu vou trazer agora, o nosso querido Alfredo Gaspar, que é o relator da CPI do INSS. E ele comemorou essa situação. Vamos destacar aqui no nosso programa para você nos acompanhando. Hoje, Brasília não dorme. Maurício Camizotti assinou acordo de colaboração premiada com a PF. A fraude do INSS envolveu bilhões de reais roubados de aposentados e pensionistas. E Maurício Camizotti está no centro desse roubo. A colaboração premiada dele tem que citar o nome de políticos e autoridades envolvidas. Não se pode mais colocar sujeira debaixo do tapete. Nós pedimos a prisão de Maurício Camizotti na CPMI. Maurício Camizotti está preso, resolveu colaborar. Que diga toda a verdade e aponte todas as autoridades, sem exceções, que participaram desse roubo monstruoso contra quem mais precisava de apoio do Estado, que são os aposentados e pensionistas. Que venham outras colaborações, como a do careca do INSS,
que repassou o dinheiro e vantagens para Lulinha, filho do presidente da República, Lula. Nós não podemos tolerar mais impunidade. Muito bem, tá aí então, esse é o Alfredo Gaspar, meus queridos. Esse aqui deve estar doidinho, né, para poder haver essa delação premiada e que ela acaba sendo uma verdadeira explosão, tá bem? Então tá aí, ó. E a Polícia Federal, eu já até comentei, vou repetir aqui, ela enviou o acordo de delação de Camizotti a André Mendonça. O empresário Maurício Camizotti confessou à Polícia Federal participação no esquema de descontos indevidos em pensões e aposentadorias do INSS. Afinal de contas, quem é ele? Vamos pra frente aqui. Mendonça... esse aqui. Quem é o empresário que confessou fraudes e assinou a delação premiada? Vih, rapaz, isso aqui é bomba, tá bem? Isso aqui é bomba! Maurício Camizotti, empresário preso desde setembro por participação no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões no INSS. Ele admitiu a prática de fraudes e firmou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O portal Metrópolis confirmou a informação nesta quinta-feira, portanto ontem, dia 9. Camizotti é dono de companhias aéreas, de área de seguros e também planos de saúde. Ele foi preso pela Polícia Federal no dia 12 de setembro do ano passado, suspeito de envolvimento no esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões do INSS, como foi revelado pelo portal Metrópolis. Segundo a investigação, Camizotti controlava 3 entidades que faturaram mais de 1 bilhão desde 2021 com a farra dos descontos indevidos. Todas essas três entidades investigadas pela Polícia Federal são sediadas em escritórios comerciais em São Paulo. Juntas, somente no último ano, elas faturaram 580 milhões. Tá vendo? Quando a gente fala, mas vem desde 2021, Fábio. Eles faturaram 1 milhão de reais, 1 bilhão, 1 bi. A metade desse dinheiro foi no último ano. Havia uns descontos indevidos na época do Bolsonaro? Sim, ninguém nunca negou. Mas foi no governo Lula que, para você ter uma ideia, como nós estávamos falando aqui, de 1 bi, mais da metade, 580, ele faturou no último ano. Você imagina se não tivesse estourado a bomba do caso do INSS. Esse cara estaria faturando 2 bi por mês. Entendeu? A Polícia Federal obteve a suspensão do acordo da AMBEC com o INSS. Essa entidade foi a que mais repassou dinheiro para as empresas de Camizotti. 30 milhões. O portal Metrópolis já havia revelado que a aposentados mutualistas para benefícios coletivos, a AMBEC, a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a UNSBRAS, e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, CEBAP, tinham como diretor estatutários, funcionários e parentes de executivos de grupo de empresas de Camizotti. No dia da operação, que resultou na prisão de Camizotti, os agentes apreenderam esculturas, pinturas, armas e veículos de luxo. O empresário foi detido como sócio oculto de uma organização e beneficiário de fraudes previdenciárias. A Polícia Federal colheu os depoimentos da delação do empresário e enviou o acordo ao ministro do STF, o ministro André Mendonça.
Vocês vão me desculpando também, dei uma bela de uma marmelada aqui no final, trocando o nome do André Mendonça pelo de Alexandre de Moraes. Meus queridos. E essa delação premiada, ela vai explodir tudo. Eu tenho comigo que o que vai salvar esse Brasil são essas delações premiadas. Ô Fábio, a gente viu delação premiada explodir, acordos serem fechados e foram destruídos depois. Meus queridos, nós ainda temos que torcer por um Brasil justo, por um Brasil melhor. Embora a situação não seja, né, tão agradável. Juntando essas delações, juntando delação do Banco Master, eleição do Flávio, isso vai pegar fogo, meus queridos, durante a eleição, para o ano que vem também, muita coisa vai mudar nesse país. Eu espero. A gente vai ver ministro caindo, nós vamos ver figurões caindo, tá? E o nosso querido Giovanni Chirini, ele fez um vídeo, eu achei bem bacana o vídeo dele, comentando a respeito de que agora o Alexandre de Moraes, né, que defendeu com unhas e dentes a delação do Mauro Cid, quer dar umas freadas aí nas delações premiadas. Por que será, hein? Vamos acompanhar o deputado. Sempre vale aquela máxima, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Agora, Alexandre de Moraes quer modificar a delação, as regras de uma delação. Agora, com o Mauro Cid, ele fez tudo o que ele quis. As delações falsas, 10, 12 delações falsas. Sabe o que ele quer agora? Mudar as regras da delação. É inacreditável, porque a água bateu no pescoço do ministro, agora ele quer mudar as regras da delação. Do que ele está com medo? Quem não deve não teme, não foi ele mesmo que disse isso? Por que está temendo? Por que está com medo? Porque a água bateu no seu quintal? Então, é muito importante que a delação seja igual à delação do Mauro Cid, que ele possa mudar a hora que ele quiser, de acordo com o interesse de quem está julgando. Será que ele está com medo que o Vorcaro fale que ele recebeu 80 milhões em 22 meses? Será que é esse o medo? Agora é hora da gente seguir a mesma delação, porque se valeu para o Mauro Cid, para incriminar o Bolsonaro, também tem que valer para Alexandre de Moraes. Muito bem, meus queridos, arrebentou com tudo aí, né? Como eu estava falando, eu espero que essas delações realmente ela cumpra-se o seu papel, tá? A gente viu o que aconteceu em relação ao Mauro Cid, né? E agora, meus queridos, a gente tem aí a delação premiada do Camizotti. Eu já havia até noticiado aqui que era possível o Camizotti fechar esse acordo de delação premiada antes do careca do INSS. E você sabe, o careca do INSS seria muito bom se a gente conseguisse uma delação premiada dele. Bebe da água mais limpa quem chega primeiro. É assim que funciona. Se o tal careca do INSS ficar esperando a bomba que já está explodindo, né, contra a família dele, explodir de fato contra filhos, contra a mulher, e ficar provado, né, que há algo ilícito os envolvendo, e se forem presos, para daí ele falar: eu quero fazer uma delação premiada. Mas o Camizotti já fez. Se outro fizer também, esse cara vai se lascar, tá bem? Porque não é assim que funciona, não. A delação premiada, ela tem ali uma espécie de ordem de chegada. Quem chega primeiro, a fonte bebe da água mais limpa, tá bem? A Polícia Federal reagiu contra o Moraes e denuncia tentativa de interferir na delação do Daniel Vorcaro. Quem comenta o assunto é o ex-deputado e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Vamos acompanhar a informação para você que está aqui com a gente. Polícia Federal reage contra Moraes e denuncia a tentativa de interferir na delação do Vorcaro. Ontem eu mostrei aqui no canal que o Alexandre de Moraes desengavetou uma ação do PT que pode destruir as delações premiadas no Brasil. E isso justamente quando o Vorcaro está delatando o próprio Moraes. Todo mundo conectou esses dois pontos na imprensa.
Pois agora a CNN confirma. Até os procuradores da República, da PGR, da Procuradoria-Geral da República e os delegados da Polícia Federal ficaram assustados com essa manobra. E eles já estão denunciando publicamente o oportunismo do Moraes. E eu vou te mostrar o que eles disseram e por que isso ainda é mais grave do que parecia. A CNN revela isto aqui, ó, gente. Procuradores da República e delegados da Polícia Federal receberam com preocupação a liberação pelo ministro Alexandre de Moraes do STF da ação que pode limitar delações premiadas. E olha o que o integrante da PGR disse em sigilo, de forma reservada. Ele disse que a lei atual sobre colaborações premiadas, sobre as delações premiadas, já atende a todos os requisitos necessários da Constituição Federal. Ou seja, não tem nenhuma necessidade jurídica de mudar a regra, de mudar a lei agora. A ação do PT é desnecessária do ponto de vista técnico. E se não tem uma justificativa técnica, então a única opção que sobra é que a motivação é política, não só para a ação, que foi uma resposta à Lava Jato, mas especialmente para agora o Moraes desengavetar essa ação e colocar em debate e julgamento. E os delegados da Polícia Federal, eles foram ainda mais diretos. Eles disseram reservadamente isso aqui, ó, que causa preocupação uma ação que ficou parada por anos ser pautada nesse momento. Eles não estão falando em tese, em abstrato, eles estão se referindo especificamente à delação do Vorcaro, que pode implicar o Moraes e a esposa dele. Eles estão preocupados que a delação do Vorcaro seja atingida por essa ação, por esse desengavetamento, por essa manobra. Antes de eu te mostrar a análise mais devastadora da matéria, eu tenho um recado para você. Hoje tem curso de inteligência artificial por todo lado, mas a maioria é ensino básico, como você fazer um prompt lá no ChatGPT. Para quem trabalha com direito, isso não resolve, gente. Com protocolo de segurança, com... E agora o que eu prometi para você. O advogado Ivan Moraes Ribeiro, conselheiro da OAB do Distrito Federal e especialista em delações, disse isto aqui para a matéria. Uma ação que permaneceu inerte por anos e que passa a ser movimentada justamente em um momento sensível, o que pode gerar questionamentos sobre a neutralidade institucional. Trata-se de um oportunismo processual delicado. Gente, olha o que ele está falando, que o Moraes está sendo oportunista. Trata-se de um oportunismo processual delicado que pode sim ser objeto de questionamento sobre a ótica da imparcialidade e da segurança jurídica. Mais ainda, sobre a ótica da ética, da legalidade, da impessoalidade de agir corretamente. É exatamente isso, gente. Oportunismo processual puro. Moraes está simplesmente sendo oportunista e pautando agora uma ação que vai ajudar ele mesmo a se safar do caso Master. E o Ribeiro, que ele foi além, e ele explicou o ponto mais perigoso da ação do PT. Ela pede que nos casos de delação feita por réu preso, se presuma a ausência de voluntariedade e se anule a delação junto com todas as provas derivadas. E aí olha o alerta dele aqui, ó. Não se trata apenas de limitar o valor probatório da delação, mas potencialmente de invalidar acordos inteiros em determinadas circunstâncias. E novamente, o ponto crítico não é só o conteúdo, que é juridicamente debatível, mas o momento em que essa discussão é colocada em pauta. Liga os pontos aí. Vorcaro está preso, a delação do Vorcaro está sendo negociada com o Vorcaro preso. Se a ação do PT for julgada procedente, a delação do Vorcaro pode ser anulada integralmente, completamente, por ter sido feita sob prisão cautelar. E quem que é o maior beneficiado por essa anulação, hein? O próprio Alexandre de Moraes está colocando em julgamento. Gente, tem como ele estar desinteressado nisso? Como ele ser imparcial? É claro que não. Mas o que a gente vai dizer de um juiz vítima que julga o seu suposto algoz, não é? Olha, até o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal se manifestou publicamente dizendo isso aqui, ó, que a colaboração premiada é um instrumento jurídico legítimo, indispensável à persecução penal contemporânea, permitindo a desarticulação de organizações criminosas e a recuperação de ativos. Até quando o Moraes vai usar a caneta de ministro para se blindar? Conta para mim aí nos comentários. Se inscreve no canal, clica no sininho, curta o vídeo e venha virar membro. Muito bem, tá? Então segue lá as redes sociais do nosso querido Deltan Dallagnol. Tá aí, meus queridos, a jogada, tá bem? Para você que nos acompanha. O negócio é cada dia mais uma notícia que vai explodindo, não é? Cara,
no tempo que alguém pode fazer uma delação premiada contra o Moraes. Ele lembra que tem uma ação que limita as delações premiadas, e aí ele coloca o negócio para caminhar agora, depois de quantos anos? 5 anos, é de 2021. Para você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver curtindo o nosso programa, pessoal, não esqueça, tá bem, de nos ajudar via Pix. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração. Qualquer valor que você mandar aqui, você vai me ajudar demais. Então, o meu pedido é: colabore, ajude, esteja comigo, fortalecendo esse canal e dando uma força para o nosso programa. 11 95 275 3898. Vem cá, dá uma moral, nós estamos precisando de você. Agradecer aqui a única colaboração até agora, esse não me abandona, tá bem? José Barbosa Correia. Valeu, meu querido José, Deus abençoe você, obrigadão. José Barbosa Correia, tá? Então, obrigado, valeu, Deus abençoe. É isso aí, meus queridos. 11 95 275 3898 para você abençoar, para você fortalecer aqui o nosso programa, tá bom? Na tela aqui do Aborda Notícias, olha só, Lula larga a mão de Moraes e acerta moralmente por interesse eleitoral. Lula tem lealdade apenas a si próprio. Preocupado com a contaminação da campanha, a reeleição pelo caso Master, ele rifou Alexandre de Moraes. É a opinião, né, lá do portal Metrópolis, do Mário Sabino. Lula tem lealdade apenas a si próprio. Ele, preocupado com a contaminação da campanha, a reeleição pelo caso do Master, ele acabou rifando o ministro Alexandre de Moraes. E acabou largando a mão do ministro depois de ter deixado para trás o Dias Toffoli. Em entrevista a um canal da imprensa petista, o presidente da República contou que aconselhou Moraes a preservar a biografia e declarar-se independente ou impedido de atuar em julgamentos relacionados ao caso Master, uma vez que a mulher do ministro foi contratada como advogada no fim do finado Banco de Vorcaro. Ele também afirmou que um integrante do Supremo que tenha cometido desvio deve pagar por isso, não o tribunal. E que se o cara quer ficar milionário, não pode ser ministro do Supremo. Por quê? Quando se vai para a Suprema Corte, tem que fazer um compromisso quase religioso. Ele está lá não para ganhar dinheiro. O chefão petista não se tornou um ser ético da noite para o dia. Tudo o que disse na entrevista foi por exclusivo interesse eleitoral. Não importa, assim como se faz coisa errada movido por razões certas, também se faz coisas certas impelido por motivos errados. Ao trair amigos que lhe prestaram serviços relevantes, que se tornaram incômodos, Lula acertou moralmente. Porque vamos deixar pactuado, por favor, só em um país que perdeu qualquer pudor, ministro da Suprema Corte se enrola com um desclassificado como Daniel Vorcaro e ainda se acha insuspeito para ser julgador em processos associados ao sujeito. É nesse país, sem pudor, que as fadas Sininho do consórcio STF / Palácio do Planalto agora tentaram remediar a fala de Lula, mas não tem jeito. A distância foi marcada, resta
ver se o acerto moral terá o efeito desejado pelo chefão petista nas urnas. E nenhuma atenuação da parte dele apagará o conselho dado a Moraes, é o que afirmou aos entrevistadores sobre a incompatibilidade entre busca de riquezas e o cargo de juiz. Alexandre de Moraes levou um tapa na cara do Lulu. Essa é a grande verdade. Alexandre de Moraes levou um belíssimo de um tapa na cara de Lula. Jatinhos da empresa de Vorcaro fizeram 161 voos saindo de Brasília desde 2023. A Prime U operava um voo saindo da capital federal a cada 6 dias. Em média, a cada 6 dias em média. 161 voos. O mais engraçado é que me parece que não se tem mais companhia de táxi aéreo nesse Brasil, né? Porque todo mundo envolvido, é passagem pra lá, é passagem pra cá. Olha essa bomba aqui, ó. Isso aqui é bomba, tá? Olha só. COAF aponta pagamento de 400 milhões do Master à empresa que deu carona a Gilmar Mendes. A Mafre de Marcos Molina aparece em documento do órgão que classificou transações como suspeitas. Em nota, o frigorífico diz que fez algumas operações de câmbio, mas nunca teve conta corrente ou investimentos no banco de Vorcaro. O ministro do STF não comentou. Lembra que esse daqui explodiu nesses últimos 2 dias, que o Gilmar Mendes estava no avião do Daniel Vorcaro? E segundo o empresário que levou o Gilmar Mendes, que ele só contratou a empresa do Daniel Vorcaro. Não, só contratei, não tenho ligações com o Daniel Vorcaro. Mas aí o COAF agora está apontando pagamento de 400 milhões do Master à empresa que deu carona ao Gilmar Mendes. Sabe o que me lembrou? Me lembrei disso daqui? Do Rueda, que tem um escritório de advocacia, Rueda e Rueda, na mesma semana perguntaram para o Rueda: e aí, você tem relacionamento com Daniel Vorcaro? Não, não tenho, só de encontros casuais, encontros eventuais. Aí 2, 3 dias depois, não, eu tive sim um contrato com o Vorcaro. Fez mais de 1.000 audiências, fez 20 mil protocolos. Dessas 1.000 audiências, renderam 400 acordos para o Banco Master. E é o cara que não tinha nenhum tipo de ligação. O dono dessa empresa aí, o Marcos Molina, que deu carona ao Gilmar Mendes, ele foi na posse do irmão dele, numa cidade do interior do Mato Grosso, e ao retornar para Brasília, ele veio, ou ele foi do Mato Grosso ao Distrito Federal, até Brasília, num avião aí com o Marcos Molina. E o Marcos Molina, ao comentar o assunto, disse que não tinha relação nenhuma com o Daniel Vorcaro. É engraçado, né? É aluguel de avião, é também aí uma grana que recebe do Banco Master. Ninguém conhece agora o cara. Agora ninguém conhece. Mas aí vem as transações bancárias, onde nós caímos, 400 pau na conta do cara que deu carona pro Gilmar Mendes. Para você relembrar o caso, eu vou trazer aqui a reportagem lá do canal UOL. Eu não vou trazer tudo, que é meio longa, os comentários aí, para você acompanhar, para você ver que até a mídia meio esquerdista não está concordando com essas coisas. Presta atenção. E aí, Josias, Gilmar Mendes também voou em aviões, mas disse que não sabia que essas aeronaves pertenciam a esta empresa. Difícil saber o que é pior, né, Fabiola? Se o ministro tivesse voado
tendo conhecimento de que a aeronave pertencia a uma empresa do Daniel Vorcaro, seria absurdo. Voando sem saber de quem era o avião, aí o absurdo é potencializado. O ministro do Supremo tem que se dar o respeito, né? Não pode entrar numa aeronave sem saber quem é o proprietário. Já se revelou, Fabiola, que a cúpula dos poderes em Brasília tem um verdadeiro fetiche por jatinhos. Então, esse negócio de voar em jatinho de ricaço se revelou. Estamos vendo aí, nos últimos dias, uma boca livre que iguala as diferenças. Gente de todos, políticos de todas as tendências ideológicas, pegam caronas em jatinhos. Magistrados também voam, alguns até, como é o caso do Gilmar Mendes, sem saber a quem pertence o jato, ou supostamente desconhecendo o nome do dono, o que é mais grave ainda, né? Acho que as pessoas precisavam se dar o respeito, Fabiola. Não é aceitável que magistrados do Supremo peguem carona em jatos patrocinados, porque todo mundo sabe que boca livre em jatinho não é grátis. Muito bem, tá aí os comentários, como eu disse, né? A gente não vai estender muito não, porque ainda temos muita coisa pra gente comentar. Até a turma da esquerda, os passadores de pano pra Lula, estão aí revoltados com a situação. Para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe de nada. E cá entre nós, tá bem? Cá entre nós. Talvez essa notícia saísse há 1 ano e meio atrás, você estaria nem aí para isso, né? E olha que nem é uma acusação contra o ministro, porque a posse foi o quê? 2025, né? Eleição 24, posse 2025. 2025, não estavam, né? Ninguém falando de Daniel Vorcaro. Pouco importaria para o ministro, né, se ele soubesse a época. Até porque, né? Não, a época ele não era denunciado, ele é o dono de uma empresa que alguém alugou. Mas o que a gente vê aqui é como o próprio Josias falou. Ministro entrando em aeronave, que não sabe de quem que é, não sabe como está sendo feito o pagamento. Simplesmente um jatinho, jatinho bonito, hein? Tá indo pra onde? Que legal. Brasília, né? Deve ser da hora ir daqui do Mato Grosso até Brasília nesse aviãozinho, né? E não tá nem aí, não quer saber quem é o cara que tá com o avião, e não quer saber que, sou ministro da Suprema Corte. Eu não posso ficar recebendo favores. Aí, meus queridos, assim, e não é apenas vir aqui, né, como alguém que se declara de direita, bolsonarista como eu, mas é falar como cidadão, é falar como alguém, como você. Alguém que tá aí no corre, na luta, no dia a dia também. A gente olhar para tudo isso, a gente olhar e ver o seguinte: envolvimento do ministro A, do ministro B com Daniel Vorcaro, ou com o advogado de Daniel Vorcaro. O que o ministro fez? Não, ele pegou 100 mil reais e ajudou a pagar o tratamento do advogado, que é advogado do Banco Master. Não, ele pegou 30 mil e ajudou a pagar o tratamento da mãe da advogada, que é amiga e que é advogada do Banco Master. Não. As únicas notícias que a gente tem é só pegar o ministro, colocar num pedestal e aí paga comida, charuto, bebida, paga viagem para diretor da Polícia Federal e vai só pagando, só pagando, só pagando. Ninguém em nenhum momento parou para pensar: opa, tem alguma coisa errada aqui, meu. Esse cara não pode ver um ministro. Faz evento lá na Europa
gasta 3 milhões para receber 40 pessoas, 3 milhões e 200, são 80 mil reais por pessoa. Aí você tá de brincadeira com a minha cara. De verdade, não existe almoço de graça. Não existe. E lá estava o ministro Benedito Gonçalves, que pelo menos fez um papel de homem, independente se você gosta dele ou não. Ele se declarou impedido em julgar aí ações do Banco Master. Ele pulou fora, ele falou, não falou que era por conta disso, mas se declarou impedido. Sabe-se lá também qual o envolvimento que ainda teremos, né, do ministro Benedito. E aí, o que acontece? O ministro Benedito, ele não é do STF, tá bem? Ele chegou até a ser lá do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e hoje ele é ministro de terceira instância, né? Que é do Superior Tribunal de Justiça. É uma corte antes do STF. Presta atenção aqui, ó. Master pagou ao menos 304 milhões a advogados em 2025. Mostram documentos. Maior montante foi destinado ao Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF. É a matéria destacada aí pelos amigos da CNN Brasil. Vamos então à reportagem completa agora no nosso programa. Todos os créditos aí, nós estamos reagindo à notícia que saiu na TV da CNN Brasil. Vamos lá. Master pagou aproximadamente 304 milhões de reais a advogados e escritórios de advocacia em 2025. O levantamento foi feito pela CNN a partir dos dados da declaração do imposto de renda da instituição, do banco, enviada à Receita Federal. Segundo o documento, no ano passado, ao menos 98 escritórios receberam recursos do Master. O maior montante foi para o escritório Barsi de Moraes, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. No total, a empresa ligada à família do juiz, do ministro Alexandre de Moraes, recebeu 80 milhões e 200 mil reais, isso em 2 anos. O escritório informou que não confirma informações que foram classificadas como incorretas e vazadas ilicitamente. Na lista de maiores recebedores também está o escritório do ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Coelho, e o escritório Ward. O advogado Valfrido Ward deixou a defesa do ex-banqueiro Daniel Forcaro em janeiro deste ano, em meio às investigações sobre fraudes no banco. A CNN entrou em contato com Marcos Coelho e com Valfrido Ward, mas não obteve. O Master pagou aproximadamente 304 milhões de reais a advogados. E aí, meus queridos, esse cara precisava de advogado mesmo, hein? 304 milhões apenas em 2025. E pelo jeito não adiantou bosta nenhuma, né? Acabou se lascando, né, com o Banco Master dele. Acabou sendo envolvido aí em escândalos e agora está até preso. Arrumou um problema lá para a mulher dele e tantas outras situações aí que até Deus duvida, não é? Até Deus duvida. Meus amigos, a Folha de São Paulo. E quais são as autoridades que participaram das farras milionárias de Daniel Vorcaro? Quem são? O doutor André Marcília vai explicar tudo, contar tudo para você aqui no nosso programa. Meus amigos, a Folha de São Paulo vazou documentos da Polícia Federal que revelam que o Master bancou pelo menos 3 farras para autoridades públicas no valor de 60 milhões de reais. É isso mesmo, 60 milhões de reais. Uma foi em Londres, a outra em Nova York e a outra em Lisboa em 2024. Eu vou te contar detalhes dessa farra ou dessas farras e que autoridades estavam lá agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Muito bem, um desses eventos que foi de 24 a 26 de abril de 2024 em Londres, chamava-se Primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Olha que ótimo, não é? E nesse fórum, que teve esse patrocínio, vamos dizer assim, do Vorcaro, estiveram lá as autoridades Gilmar Mendes,
Dias Toffoli, sempre os mesmos, não é? Alexandre de Moraes, que era então presidente do TSE, do STJ, Antônio Saldanha Palheiro, Benedito Gonçalves, que agora se deu por impedido nos casos do Master, o Salomão, Campbell Marques, Raul Araújo, 5 ministros do STJ. Do Estado, autoridades do Estado, claro, Lewandowski, que era ministro da Justiça, o Messias, com a sua reputação ilibada, agora virando ministro do STF, o Gonê, claro, o Gonê a gente sabe que não faz nada na sua função, mas gosta de uma festa, Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e também o presidente do CAD, fora o Hugo Mota, que também é outro que não faz nada na sua função, mas curte uma festinha, e o senador Ciro Nogueira. No evento de Nova York, que foi de 12 a 18 de 2024, 18 de maio de 2024, chamava-se Semana do Brasil em Nova York. Essa aqui custou 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais. Sabe quem estava lá? Bom, eles degustaram vinhos e etc. Tinha open bar com custo de 625 mil reais. 25 garrafas de uísque foram usadas, 2 jatinhos fretados para até 28 passageiros e etc. Enfim, e também o terceiro evento em Lisboa, que foi de 26 a 28 de junho de 2024, que era a 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, o tal do Gilmar Palusa, né? E aqui teve 1,6 milhão, 8,3 milhões de reais, 1,6 milhão de dólares. Aqui teve dançarinas, restaurantes, compras, 2 jatinhos fretados de Lisboa para Brasília ao custo de 1 milhão de reais. E esses jatos foram usados por outros participantes no dia 28 e o Vorcaro seguiu na festa no dia seguinte. O total aqui é de 60 milhões de reais na cotação atual. Bom, na época do evento de Londres, o Master já tinha contrato de 130 milhões com a mulher do Moraes, a família do Toffoli já era sócia do Taiaiá com cassino clandestino via empresa Maredit, e também o Moraes e o Toffoli já usavam os jatinhos que a gente ficou sabendo que eles andavam usando por aí. Meus amigos, esses eventos todos só mostram que eles tinham certeza da impunidade, não tinham a menor preocupação, porque era tudo feito às vistas de todos nós. Lamentavelmente, agora, mesmo que a gente saiba disso, reclame, demonstre indignação, tudo parece ficar como está, porque as autoridades que deveriam estar fiscalizando esses ministros que estavam nessas festinhas, essas autoridades também estavam nessas festinhas. Se você gostou desse vídeo, gosta das minhas análises, eu te faço um convite, entra na descrição do vídeo ou entra também no comentário fixado, clica no link. Muito bem, meus queridos, esse é o doutor André Marcília, para você nos acompanhando aí. Muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência. E aí, viu aí? Ó, uma gaita, hein? Gastou uma grana com essas festas, né? Engraçado, eu e você ninguém chama, né? Agora, ministro da Suprema Corte, bora lá, bora lá. Meus queridos, Valdemar vai aos Estados Unidos para apaziguar a relação entre Eduardo e Nicolas. Presidente do PL se reúne com o ex-deputado para tentar conter as tensões internas às vésperas do ciclo eleitoral. Para mim, isso daqui tem que se resolver. Tem que se resolver. Pegar e acalmar os ânimos, independente se quem está errado é Nicolas, é Eduardo, e caminhar, entendeu? Caminhar para frente. É deixar as mágoas, deixar que um está nos Estados Unidos e precisa de apoio, esquecer isso, esquecer que o outro está sendo atacado e caminhar todos se ajudando, levando em consideração que a gente não pode deixar a direita perder mais uma eleição e perder aí a expectativa, né, de dias melhores para a nossa nação. Moraes mandou a Polícia Federal devolver equipamentos do jornalista Luiz Pablo. O comunicador denunciou irregularidades envolvendo o uso do carro oficial do Maranhão pela família do Flávio Dino. O ministro acusa-o de perseguição. Fazer o trabalho jornalístico é perseguição. Tem alguma coisa de errado? Não importa. Tá me perseguindo. Só porque minha mulher pega um carro que era para mim usar e fica andando com o carro para lá e para cá,
Se você é jornalista e for atrás da minha mulher, ficar tirando foto da minha mulher no carro, é perseguição. Não se pode ter jornalismo investigativo nesse Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou a restituição de bens apreendidos durante a investigação contra o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida, alvo de censura em razão de reportagens sobre o uso indevido de um carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão pelo ministro Flávio Dino. A decisão é de quarta-feira, portanto, antes de ontem, 2 dias antes de completar 1 mês da operação de busca e apreensão realizada na residência do jornalista. Apesar da ordem judicial, os equipamentos ainda não foram devolvidos pela Polícia Federal. Em 10 de março, agentes da Polícia Federal apreenderam um notebook, 2 celulares e um HD externo de Luiz Pablo. O jornalista solicitou a devolução de itens em 23 de março, ao alegar que os dispositivos constituem instrumentos essenciais de trabalho. A Polícia Federal informou nos autos que já realizou a extração dos dados armazenados nos aparelhos. Com isto, afastou a necessidade de manter o equipamento sob custódia. A Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifestou favoravelmente à restituição. O órgão avaliou que não há impedimento legal para devolução nem risco à continuidade da investigação. É sério? É sério? Ainda vai ter investigação? Ainda teremos investigação? Qual o erro do cara? Qual o pecado? Investiguei um ministro da Suprema Corte. Ai, meus queridos. Para você nos acompanhando onde você estiver com a gente, ajude, colabore, contribua com o nosso canal. Pix está aqui na tela para você contribuir, para você trazer aí uma bênção para esse canal. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo ao nosso canal. E que você esteja junto com a gente, fortalecendo o nosso canal e também ajudando aí o nosso programa. É 11 95275 3898. Para você abençoar, para você contribuir, para você colaborar com o nosso programa. 11 95275 3898. Eu quero saber quem é você aí do outro lado. De onde você está me acompanhando? O que você está fazendo nesse momento? Deixe seu comentário, mande seu alô, ajude, colabore, contribua com esse canal. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso programa, para você fortalecer o nosso canal. O Portal Metrópolis está dando destaque. Câmara aprovou o PEC que custará ao governo 36 bilhões até o ano de 2030. A reportagem, como eu disse, é lá do Portal Metrópolis e nós estaremos, então, destacando aqui no nosso canal. Enquanto isso, se você puder colaborar, o Pix está na tela, fixado aí, é só você dar uma moral e uma força pra gente. Vamos saber mais, então, sobre esta PEC. Vamos lá. Dos deputados aprovou em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição que fixa um piso mínimo para investimentos em assistência social. A estimativa do governo é de que até 2030 os custos poderão chegar aos 36 bilhões de reais. O texto prevê que a União, estados e municípios passem a destinar de forma obrigatória pelo menos
1% da receita corrente líquida ao financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Esse percentual vai ser implementado de forma progressiva, de 2027 até 2030, para reduzir o impacto fiscal. Com a inclusão de um novo piso, a tendência é que sobre menos espaço para despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode ajustar ou até cortar. Na prática, a medida pode dificultar a capacidade do governo de reorganizar prioridades ao longo do tempo. Em momentos de queda de arrecadação, por exemplo, a obrigatoriedade do gasto pode forçar cortes mais profundos em outras áreas. Os diversos programas de proteção social, alguns a gente não sabe se funcionam, eles ficam se perpetuando. Você não pode simplesmente votar uma proposta de emenda à Constituição, engessando ainda mais um orçamento que já é super comprimido, sem uma análise profunda se isso é sustentável ou não. Outro ponto de atenção é que os recursos destinados à assistência social por meio dessa proposta não poderão substituir programas já existentes, como Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. Defensores da proposta argumentam que a medida é essencial para garantir financiamento estável a políticas públicas voltadas à população mais vulnerável, evitando oscilações e cortes ao longo do tempo. Construirmos uma sociedade mais justa, mais digna, onde todas as pessoas, famílias, comunidades empobrecidas possam ter uma vida mais digna. Lembremos dos CRAS, dos CREAS, que acolhem essas pessoas e essas famílias. A proposta ainda precisa passar por um segundo turno de votação na Câmara, previsto para a próxima semana, e depois disso ser aprovada pelo Senado para só então ir à sanção presidencial. Para saber mais informações, acompanhe nosso canal do YouTube. Muito bem, é isso aí, minha gente. Créditos pela informação, metrópolis.com. 36 bi até 2030, hein? É grana, né, que o governo gasta. Pessoal, vocês sabem que o PL da dosimetria Lula vetou, né? Agora a pressão contra o Davi Alcolumbre nas redes sociais, dos parlamentares, assinatura de senadores, a pressão deu certo. E eu vou trazer agora o Gaia, né? Ele postou um vídeo dizendo: finalmente Alcolumbre não aguenta a pressão e marca a votação da dosimetria e CPMI do Master. Não tem CPI do Master. Tem? Vamos ouvir aqui o Gustavo Gaia. Ele tá lá dentro, tá mais atualizado do que a gente, né? Vamos ver o que vai acontecer isso. Vai ser o mês mais... Esse mês de abril vai ser o mês mais determinante da história recente do nosso país. Finalmente, gente, depois de vários meses, depois do Alcolumbre segurar para não ter sessão do Congresso durante 4 meses esse ano, depois de muita pressão, depois do vídeo do Nicolas, que deu 100 milhões de visualizações, botando quente no Alcolumbre, Alcolumbre cede à pressão e vai colocar para votação o veto do Lula. Isso é a notícia do dia. Alcolumbre convoca a sessão de Congresso para analisar veto do PL da dosimetria para o dia 30 de abril. A eventual derrubada do veto vai possibilitar a redução da punição aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Gente, centenas de pessoas poderão ser libertas, pessoas inocentes. Dia 30 de abril, o Brasil vai parar. Nós vamos ter um momento muito mais importante do que Copa do Mundo, muito mais importante do que qualquer outro fato ou evento ou dia no nosso país. Nesse dia, tanto os deputados federais quanto os senadores vão se juntar numa sessão para votar, para derrubar o veto do Lula. E eu garanto para vocês, nós vamos conseguir esses votos. Nós vamos batalhar até o dia 30, sem parar, para conseguir os votos para derrubar esse veto. Isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Só que isso não é, talvez, a mais importante notícia de todas. Por quê? O Alcolumbre estava segurando essa sessão do Congresso há tanto tempo. Não é porque ele não queria que o veto da dosimetria fosse aprovado ou não. Não é isso. É porque, regimentalmente, ao fazer uma sessão do Congresso
ele é obrigado a ler a abertura das CPMIs cujas assinaturas já foram alcançadas. E nós já temos 258 assinaturas para a CPMI do Banco Master, que na verdade agora já virou a CPMI do STF. Porque o que nós sabemos até agora é que Gilmar Mendes viajou no avião, Toffoli era sócio de uma empresa que recebia, Moraes viajou no avião, foi na casa, mandou mensagem de visualização única, recebeu dinheiro do contrato da esposa, todos envolvidos nesse esquema. Não tem como o Alcolumbre fazer uma sessão do Congresso no dia 30 e não ler a abertura da CPMI do Banco Master. No dia 30 de abril, muita coisa pode mudar nesse. Vai ser o pontapé inicial para a gente resgatar esse país. Foi muita pressão, foi muita luta, né? O Nicolas fez vários vídeos, mas depois de toda a pressão, Alcolumbre não aguentou mais, ele cedeu. Muito bem, gente. Eu acho que o Gaia, ele tá meio equivocado aqui. Tá bem? Tá meio equivocado. O acordo é para fazer apenas a leitura, pautar apenas o veto. Não vai rolar esse negócio de CPMI não, viu? De repente tava meio perdido aí o Gustavo Gaia, hein? Vamos continuar aqui. Vamos ver o que ele fala. Não, obviamente ele jogou uma sujeirinha ali, né? No dia 29 de abril, ele colocou para ser votada a sabatina do Bessias, o despachante do Lula, o advogado do Lula que mandou censurar o povo brasileiro, que é a favor do aborto, que se gaba, se vangloria de ter mandado Alexandre de Moraes prender os manifestantes do 8 de janeiro, que prevaricou e protegeu os assaltantes do INSS. Esse cara vai ser sabatinado no dia 29 pela CCJ do Senado, e logo no dia seguinte a gente vai ter a sessão do Congresso para derrubar o veto do Lula. Quem puder estar em Brasília nesse dia, esteja. Quem não puder, que ore por nós. E nós vamos precisar de muita oração. Porque a gente sabe que a gente está vivendo um período que não é uma disputa política entre direita ou esquerda. É o bem e o mal, é uma briga espiritual. E essa batalha do dia 30 vai ser uma das mais importantes. Vai determinar qual o rumo do Brasil daqui em diante. Então, assim, eu estou muito empolgado. Eu sei que o veto a gente vai derrubar. A minha preocupação é se Alcolumbre vai ter a desfaçatez de rasgar o regimento do Senado, do Congresso, votar o PL da dosimetria e não ler a abertura da CPMI do Banco Master. E tendo a CPMI do Banco Master, aí é outra batalha, é a batalha da composição, de quem vai... Muito bem, o acordo é só para colocar em pauta o PL da dosimetria. O Gaia já tá meio equivocado aqui, tá meio acreditando em Papai Noel, não é? Não sei a intenção dele ter feito esse vídeo, tá bem? Mas é fato que o Gaia tá meio... Alcolumbre finalmente... Tá meio acreditando em Papai Noel. O acordo que se tem... Não dizendo que eu sou mais espertão, não, mas presta atenção no próximo vídeo. O acordo vota, a sessão vai ser extraordinária, só para votar o PL da dosimetria. Presta atenção. Alcolumbre finalmente convocou a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do PL da dosimetria. Já se passaram 4 meses, estamos em abril, e até agora ele não havia convocado uma sessão do Congresso Nacional, porque, como vocês sabem, a sessão do Congresso Nacional, desde que aberta, necessariamente tem que fazer a instalação automática da CPMI do Banco Master. E ele estava enrolando, estava barrigando. E agora você pode se perguntar, né? Então agora finalmente nós vamos ter a votação do PL da dosimetria e vamos ter a CPMI do Banco Master? Bom, não é bem assim. Alcolumbre foi muito esperto. Alcolumbre é bem sorrateiro. Ele fez um requerimento para convocar a sessão do Congresso Nacional, colocando como condição para os líderes que seja votado um item único, única pauta, que seja votado exclusivamente o veto do PL da dosimetria, querendo se sobrepor ao regimento do Congresso Nacional. O regimento do Congresso Nacional fala que é automática a leitura e instalação de uma CPMI quando feita a sessão do Congresso Nacional. Ele não pode simplesmente fazer isso da sua cabeça, achando que ele pode violar, atropelar o regimento do Congresso Nacional. E é por isso
que eu já solicitei uma reunião com o ministro André Mendonça, porque ele está com o meu mandado de segurança para que nós façamos a instalação da CPMI do Banco Master. Garantir esse direito líquido e certo, porque existe essa jurisprudência, existe esse entendimento pacificado, consolidado do STF, de que, após preenchidos os requisitos de uma CPI, é direito líquido e certo. E ele não pode sentar no requerimento e não querer instalar. E nós vamos até as últimas consequências para garantir que nós possamos fazer essa CPMI e apurar esse escândalo. Que medo é esse, Alcolumbre? Por que você não quer a instalação da CPMI do Banco Master? Inclusive fazendo essa chantagem com pessoas que estão dependendo da aprovação desse projeto para ter a sua liberdade, reduzir suas penas. Que canalice. Não, nós não vamos aceitar isso. Muito bem, meus queridos. Tá, então, o nosso querido deputado Carlos Jordi, é ele quem está propondo a CPMI, tá bem? Você tá vendo aí, não tem igual o Gaia, que daí nós vamos votar a CPMI. Eu não sei se a oposição e também os parlamentares do centro se vão dar essa golpeada no Alcolumbre. O Alcolumbre chama uma sessão, coloca em pauta pauta única, PL da dosimetria, depois de aprovar, eu não sei se os parlamentares vão fazer um montinho e vão exigir, o que a gente precisa para ler a CPMI? Precisamos de uma reunião, cá estamos nós reunidos, leia essa merda. Eu não sei, tá bem? Mas eu acho que o Gaia tá um pouquinho equivocado ali, de repente só recebeu a notícia, vai ter reunião do Congresso, aí saiu correndo gravar o vídeo, né, que a gente sabe também que essa galera não tem muito tempo, e de repente não é bem isso, o Gaia tá bem empolgado mesmo, até ele disse, eu acho que não é aí o caminho, mas vamos esperar, então, para vermos juntos o que vai acontecer. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que já colaborou, já ajudou o nosso programa, agradecer a minha querida Maria da Silva, ela mandou 10 aí, obrigado, meu querido Gilberto fez 2 Pix, um de 1,70 e o outro de 1,39. Obrigado, queridão. Valeu, Deus abençoe. Você em casa, no trabalho, onde você estiver com a gente, nos acompanhando aí. Muitíssimo obrigado mesmo. Muita luz, muita paz para você que sintoniza aqui o A Bordo. Que bom que marcaram essa sessão, mas é como eu estava falando, o acordo ali é pauta única. Derrubar o veto de Lula ao PL da dosimetria. E trazer aqui para mim, a gente precisa entender. Temos os votos para derrubar o veto do Lula? Aparentemente temos. Já pensou se não tem? Beleza. Derrubou o veto, qualquer parlamentar que acionar o STF vai julgar. É inconstitucional ou não o PL da dosimetria? Tem muitos ministros aí dizendo que é. Será que o STF vai se meter nessa? Ou algum parlamentar desse de esquerda perdendo no voto, perdendo democraticamente, ao acionar o STF, os ministros vão dizer: isso é um problema do Congresso, é o Congresso que cria a lei, o Congresso criou a lei está criada, segue-se a lei. Porque até onde sabemos é desse jeito, não é? Como funciona o parlamento? Essa turma, os deputados federais, representam a mim e a você. Os senadores representam teu estado. Está lá para cumprir as vontades do teu estado. E os parlamentares para cumprir a tua vontade. É claro, vence a maioria, né? Quando o parlamento faz uma lei, até o STF tem que obedecer a lei. Tá? Só que o STF é quem julga, né? Em cima da Constituição. Essa lei é inconstitucional. Vamos esperar para ver, não jogando um balde de água fria, se Deus quiser. A minha força, a minha fé vamos conseguir levar para casa esses
envolvidos nos atos do 8 de janeiro, reduzir a pena do Bolsonaro. Ah, mas eu queria anistia, porque eu não quero isso, eu não quero. Para de ser chorão, seu bunda mole. Para de ser besta. Não vai mudar nada. Você ficar falando por aí em rede social, ai, porque não pode ser PL da dosimetria, tem que ser o PL da anistia. Para de ser cagão. A gente pode até ter anistia nesse país, mas não agora. Não agora. Então, o PL da dosimetria abre caminho para um PL da anistia. Amanhã ou depois. Tá bem? Fiquem todos com Deus, com Ele eu vou indo. Muita luz, muita paz no seu coração. Que Deus abençoe você. Se der, manda um tutuzinho aí e abençoa o nosso canal via Pix. Valeu, Brasil. Valeu você ligado, conectado aqui comigo. Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço. Fiquem com Deus. Jesus is the King.